bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia da nossa quaresma, o 17º dia, terceira sexta da quaresma. Vamos começar a continuar a São Caçulo, sexta, como de costume, vamos começar com a coroa de lágrimas. Deixe seu comentário se você já conhece essa tradição, essa oração, essa devoção. Se você já alcançou alguma graça, ou se você está pensando a primeira vez, se está em busca de milagre, ou se o milagre é a própria conversão do careca. Eis aqui as nossas pedras do Filho de Jesus crucificado, para vos oferecermos as águas daquilo que com tanto amor nos acompanha no caminho doloroso do Calvário. Fazei o bom mestre que nós saibamos aproveitar a lição que há nos dons, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu, nos louvar por toda a eternidade. Bendito Jesus, que só sabe aquela que mais amou a terra e mais amou a céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de nossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Ele é Jesus, que só vai da terra que mais amou a terra e mais amou o céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, que só vai daquela que mais amou na terra e mais amou no céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Porque Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra que mais amou o céu. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Mas Jesus, eu não sou salvo para dar de vossa mãe Santíssima. Veja Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Veja Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Veja Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Veja Jesus, que só vai daquela que mais amou a terra e mais amou o céu. Veja Santíssima Mãe de Deus, nós te pedimos que já tenhamos vosso os vós nossos, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome de nossa santidade mais irmãs, ouça as nossas preces e nos conceda, com as graças que desejamos, a coroa da vida eterna. Amém. Por vossa mansidão divina, a Jesus manietado, salvar o mundo e erro semelhante. Ó Virgem dolorosíssima, as nossas vagas derrubaram o eterno inferno. E essa foi a nossa oração na Coroa de Lágrimas de hoje. Agora seguimos então para as meditações. Hoje, né, sexta-feira, que eu vi a primeira sexta do
comemoração do sagrado sudário de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo descido o corpo, amortalhou-o no lençol. Para que estivesse sempre lembrado de seu amor, fez Jesus Cristo deixar a sua sagrada efígie estampada no santo sudário. Não falta na vida de Jesus feitos gloriosos, cuja imagem nos podia deixar, sendo, porém, a cor rubra da paixão a mais apropriada para representar o amor. Deixou a parte de todos os demais fatos de sua vida, e quis representar perante nós o homem das dores, a fim de que nos fosse tanto mais amado quanto mais desfigurado. Amemo-lo, pois, de todo o coração, e soframos de boa mente alguma coisa por seu amor. Duas coisas escreve Cícero: faze conhecer o amigo, faze bem o sofrer por ele. E esta última coisa é a maior prova de um verdadeiro amor. Deus tinha feito brilhar o seu amor para com os homens, um grande número de benefícios. Mas, diz São Pedro Crisólogo, logo julgou muito pouco para seu amor, somente fazer-lhes bem. Se não achasse outro modo de lhe mostrar o quanto amava, sofrendo e morrendo por ele, como fez tomando a natureza humana. Por isso, escreve o apóstolo São Paulo, que a morte de Jesus Cristo pela salvação dos homens demonstrou até onde chega o amor de Deus para conosco, as suas miseráveis criaturas. Apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador. A fim de que sempre nos lembrássemos desse excesso de amor, depois de consumada a redenção do gênero humano, quis deixar-nos a sua imagem estampada no sudário, em que o envolveram depois da morte. Não faltavam, de certo, na vida de Jesus, 1000 feitos gloriosos, cuja representação nos podia deixar tais como sejam a adoração dos magos, a transfiguração no Tabor, a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães e mais outros. Mas, no dizer de São Bernardo, porque a cor rubra da paixão é a mais apropriada para representar o grau supremo e incomparável de amor, Jesus deixou de parte todo o fato glorioso, para se não representar um estado de miséria predito por Isaías, como homem das dores, objeto de desprezo e o último dos homens, querido por Deus e humilhado como um leproso, o mais miserável dos filhos dos homens, coberto de chagas desde a cabeça aos pés, maltratado e desfigurado, até não ter mais aparência de homem. Ah, meu amado, amantíssimo Senhor, em vista de tantos testemunhos do vosso amor, quem poderá deixar de vos amar? Tinha razão Santa Teresa, ó meu amabilíssimo Jesus, de dizer que quem não vos ama, prova que não vos conhece. O padre Segnério Júnior aconselhou uma sua confessada que escrevesse ao pé do crucifixo essas palavras: eis aí como se ama, para que é isso também o que pelo sagrado sudário de Jesus Cristo quis dizer a cada um de nós, particularmente quando, para evitar algum incômodo, abandonamos o bem que mais lhe agrada e chegamos talvez a renunciar à sua graça. Eis aí como se ama. Com razão dizia São Francisco de Sales: todas as chagas do Redentor são outras tantas bocas que nos dizem que devemos sofrer por amor dele. E a ciência dos santos consiste em sofrer constantemente por Jesus. Amemo, pois, a Jesus. Assim nos exorta o amante Santo Agostinho. Amemos a Jesus ao menos por gratidão. Amemos de todo o coração ao esposo celeste, que não deve ser tanto mais querido e aceito, quanto mais desfigurado se nos mostra. Devemos patentear este nosso amor, sofrendo de boa vontade alguma coisa por Jesus, aceitando com resignação o que Ele mesmo nos convida para nosso bem. Ó meu amado Salvador Jesus, vejo-vos todo coberto de chagas, fito o vosso rosto, já não mais belo, mas todo horrendo de ver-se e manchado de escarros e sangue. Quanto mais desfigurado vos vejo, tanto mais belo vos acho e digno de amor. Que são essas chagas e contusões, senão sinais de vosso amor e de vossa ternura para comigo?
quiseste ser maltratado, assim para tornar bela a minha alma e limpá-la das manchas do pecado. Agradeço-vos, meu Senhor. Pesa-me de ter-me ajuntado aos algozes para vos maltratar. Aceito em espírito de penitência todas as cruzes que queres enviar. E prometo amar-vos sempre de todo o meu coração. Ajudai-me com a vossa graça a ser-vos fiel. Ao meu Jesus, vós que deixaste os vestígios de vossa paixão no santo sudário, na qual José de Arimateia envolveu o vosso sacratíssimo corpo, concedendo propício que pelos merecimentos de vossa morte e sepultura chegue a glória da ressurreição. Fazei pelo amor do coração ao Fetíssimo de Maria. Amém. E assim a gente entende um pouquinho sobre a dor de Jesus. Muitas vezes nós duvidamos da nossa fé. Achamos que é um conto de fadas. Achamos que é uma história inventada. Muitos dizem ou retratam a fé como um continho de faz de conta. Só que não é bem assim. Deus, sabendo dessa fragilidade da consciência humana, deixou provas ao longo da história espalhada por várias civilizações e vários meios de ser comprovado. Existem relatos e estudos sobre os arquivos e os documentos, né, preservados do Império Romano, que relatam a crucificação de um homem chamado Jesus. Existem vários relatos sobre a vida de todos os santos, do Papa, de Pedro. Todo mundo está lá. O Santo Sudário de Turim, ele é uma prova mais do que viva do que realmente aconteceu naquele dia, naquela sexta-feira da paixão. Porque nela fica impresso o corpo sacratíssimo de Jesus Cristo, a imagem dele desfigurada, como que você trata? O homem das dores, aquele que sofreu tudo, sofreu de amor por mim e por você. E o mais curioso é que a ciência vai confrontar esse tecido. E ao confrontar esse tecido, fazer várias análises, testes, cientistas da NASA, vai todo mundo lá. Eu não estou falando disso da boca para fora, existe um estudo que foi realmente estudado. Mostra que aquele pano, aquele tecido, não deveria existir, mas ele existe. Porque nos testes que eles fizeram, se chega à conclusão que para gravar aquela imagem, precisaria da força e da luz de várias bombas atômicas explodindo. Veja bem, uma bomba atômica dizimou uma cidade inteira no Japão. Duas bombas, duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então, para destruir uma cidade e matar centenas de pessoas, uma bomba foi suficiente. Para gravar o nosso Senhor Jesus Cristo num pano, o pano suportou o calor, a explosão e tudo de várias bombas. Existem também pólens nas fibras daquele tecido que remetem à vegetação daquela região. É um tecido que não deveria existir. Não se encontra base científica que diz de onde veio esse pano, qual foi o material usado e como que ele suportou tudo isso. Ele suportou. E ele existe. Existem situações que já teve um incêndio, ele era exposto como se fosse dois varal de metal, esticado, e teve um incêndio. Esse incêndio derreteu essas barras de metal, mas não queimou o tecido. Deixou outros marcas, mas não queimou. Foi dado um tiro direto, praticamente encostado, né? Queima roupa, mas não estragou o tecido. Porque esse tecido não foi feito para ser destruído. Ele é uma prova substancial do que aconteceu naquela sexta-feira, a sexta-feira da paixão. Aquele homem que morreu pregado numa cruz de uma forma tão judiada, tão destrutiva, tão sofrida, e que ninguém morre por uma mentira, principalmente daquela forma.
Então mostra a verdade que Jesus pregava e sustentou na cruz. Sustentou no seu sofrimento. E deixou estampado no sudário para nos lembrar disso. Que ninguém morre para mentir. E isso nos traz a hoje, no tempo de Quaresma. O que estamos vivendo na nossa vida? É uma verdade ou uma mentira? Você seria capaz de morrer por isso que você está vivendo? Você vive uma verdade? E qual rastro a sua vida tem deixado? Será que deixaremos um sudário também para os outros? Um exemplo de céu, de salvação, de que vale a pena, de sacrifício? Ou só um exemplo de oba-oba, mas de um fim que acabou já era? O que essa Quaresma está fazendo com que nós possamos refletir sobre nós mesmos? O que essa Quaresma faz? Uma conversão, uma reflexão, um encontro com Deus. Não é só sobre fazer penitência, só sobre fazer jejum, não é só uma data no calendário da igreja. É um momento de você com Deus. Você se encontrar. Claro, existem meios de você fazer melhor a sua Quaresma. Seja por aqui, seja com o Frei Gilson, com o Padre Ricardo, outros padres, outros grupos, outros meios, sozinho. Mas o real sentido é você voltar para Deus. Você se encontrar por Deus. Você se derramar e preencher de Deus. Isso não é fácil. Jesus, que é Jesus, morreu na cruz para mostrar que o céu vale a pena, para nos dar um perdão. E como nós temos reagido quanto a isso? Temos nos provado suficientemente graças a esse amor nos dado, essa condição, essa oportunidade de céu? Ou simplesmente ficamos vendo a vida passar, aproveitando os prazeres do mundo e esquecendo das responsabilidades? Como temos correspondido a esse amor de Jesus? Ele não só morreu, ele deixou provas para nos convencer de que ele existiu, de que ele existe, de que a Bíblia faz sentido, de que a igreja conta uma verdade, de que o céu existe, de que o esforço para chegar a ele é necessário. Como temos reagido a tudo isso? Temos tapado nossos olhos diante das imagens que se aparecem? Diante do nosso coração que grita de saudade de Deus? E tentamos calá-los enchendo um monte de outras coisas do mundo no lugar? Nosso coração tem saudade de Deus. Nosso coração tem saudade do céu. E não adianta, meu irmão, minha irmã, você querer se preencher com bebidas, drogas, sexualidade desregrada, estudo, profissão, altos salários, ganhos e tudo que você achar que vai ser maravilhoso nesse mundo. Nada vai saciar essa voz, essa sensação que pulsa e grita dentro de você. Porque só vai ser saciada quando você se deixar Deus saciado. No nosso coração existe um formato, como se fosse aqueles brinquedos de criança de encaixar no lugar certo, estrela na estrela, quadrado no quadrado. Nosso coração tem o formato de Deus. Nada que a gente tente colocar ali vai preencher, vai encaixar, porque é o formato de Deus. Eu queria trazer também uma historinha para contextualizar um pouquinho para vocês. Que diz assim: certa vez, um rapaz chamado Marcos perdeu o pai. Era uma perda muito dura. O pai tinha sido um homem simples, trabalhador, daqueles que falam pouco, mas amam muito. Depois do velório, a família começou a organizar as coisas. A mãe pegava algumas roupas para doar. De repente, Marcos entrou no quarto e disse: mãe, essa camisa não. Era uma camisa velha, surrada, já meio desbotada. A mãe respondeu: filho, isso aqui já não serve mais para ninguém. Ele pegou a camiseta na mão e disse: eu sei, mas essa aqui ainda tem um cheiro do pai. Silêncio no quarto. Ele apertou a camisa contra o rosto. Quando eu sinto esse cheiro, parece que ele ainda está perto.
A mãe entendeu e guardou a camisa. Domingo Marcos foi à missa. O padre falava sobre o sagrado sudário de Turim. E disse algo que ficou gravado no coração dele. O sudário é como a última marca do corpo de Jesus na terra. Como se fosse o abraço final que ficou impresso no tecido. Marcos lembrou imediatamente da camisa do pai. E pensou, se uma camisa velha me faz me lembrar tanto do meu pai, imagina um tecido que tocou no corpo do próprio Jesus, depois da cruz. O padre continuou. O sudário não é um desejo, não é um objeto mágico. Ele é um sinal de amor e sofrimento. Ali estão impressas as marcas dos espinhos, dos cravos, da flagelação, da entrega total. E como se aquele tecido gritasse silenciosamente. Foi entendeu? Assim como Marcos guardava a camisa do pai por amor, a igreja contempla o sagrado sudário de Turim para recordar algo maior. Cristo não nos amou de longe. Ele entregou o corpo, o sangue e a vida. E como ensinava Santo Afonso Maria de Ligório, cada chaga de Cristo é uma boca que proclama o quanto Deus nos amou. O sudário é como uma fotografia silenciosa da redenção. Não mostra apenas um corpo ferido, mostra o preço do amor de Deus pela humanidade. Às vezes, o mundo quer esquecer a cruz, mas o sudário nos lembra, Jesus passou para dentro, para que nós pudéssemos passar pela morte e encontrar a vida. E cada vez que olhamos para os sinais da paixão, a pergunta volta ao coração. Se ele me amou assim, como eu respondo a esse amor? E terminamos a nossa reflexão de hoje com esse pensamento. Foi por nós. Como nós temos correspondido a esse amor que tanto nos amou. Um grande abraço, um bom fim de semana e até amanhã.